Olá para todos vocês que nos acompanham aqui pela TV 247. Eu sou Aquiles Lins, jornalista da TV 247. Estou aqui para entrevistar o médico oncologista Edgar Mesquita Rodrigues Lima. Como vai, doutor Edgar? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde para todo o seu público. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o tema dos cigarros eletrônicos, a realidade desses dispositivos no Brasil, os impactos na saúde e a sua utilização como política de redução de danos em outros países. Edgar Mesquita é médico pela Universidade Federal de Uberlândia e atua como cirurgião oncológico em vários hospitais de São Paulo e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Se eu peguei bem lá da sua descrição, doutor. É bem isso. Bom, temos aqui, então, só mais uma informação para o nosso público, que essa entrevista está sendo gravada, então não vamos conseguir ler os seus superchats, as suas mensagens aqui, perguntas para o doutor Edgar, mas você pode deixar seu like aqui, compartilhar essa entrevista, esse conteúdo e se inscrever na TV 247. Doutor Edgar, posso começar perguntando sobre esse tema, que acontece em meio ao final da consulta pública da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre o uso, a comercialização, a importação dos dispositivos eletrônicos para fumar, os vapes, cigarros eletrônicos. A agência está se manifestando para manter a proibição que está em vigor desde 2009. Como é que você está acompanhando esse debate? Qual a importância dessa consulta pública? Como é que você avalia esse cenário? Então, vamos lá. Inicialmente, é muito importante deixar claro que a gente não recomenda o uso de nenhum tipo de dispositivo, ou eletrônico, ou de cigarro convencional, com o objetivo de fumar, tá? Nenhum, nem outro é saudável. Então, é muito importante deixar isso bem claro. Mas, pensando na questão da regulamentação, o que nós encontramos hoje é uma situação onde a maioria dos usuários não tem acesso a produtos de origem e de fabricação qualificada, ou seja, um produto que você saiba a origem e o que ele contém. Então, hoje você passeia numa praia, os jovens vão se divertir à noite, e em qualquer lugar você encontra camelôs vendendo produtos que você não sabe qual a origem. Eles têm uma embalagem com cores muito apelativas, oferecem esses produtos para jovens, para menores de idade, lógico que o acesso fica muito facilitado, e você nem sabe quais os riscos que eles podem estar oferecendo à saúde. Então, quando você fala de um produto regulamentado, pelo menos você tem a informação das substâncias que aquele produto contém, e você pode, pelo menos, calcular os riscos que o usuário está exposto. Então, quando a gente fala em regulamentação, não é liberação, não é ideia, olha, eu acho legal liberar o cigarro eletrônico, o dispositivo eletrônico para que todo mundo tenha acesso. Não é bem assim. No mundo ideal, se você perguntar para mim, no meu mundo ideal não deveria existir nem o cigarro a combustão, nem o cigarro eletrônico. Mas, voltando à pergunta que você me fez, quando nós falamos em redução de danos, nós vemos hoje muitos países, pelo menos 80 países, mas vamos citar aqui a experiência do Reino Unido e da Suécia, onde eles regulamentaram o cigarro eletrônico com o principal objetivo de substituir o cigarro a combustão. Lógico, a gente não vive nesses países, e é evidente que as questões culturais são outras, e até as questões genéticas podem ser outras, e talvez nós não consigamos reproduzir os mesmos resultados no nosso país. Mas a gente também não pode fechar os olhos àquilo que eles estão nos mostrando. Eles não estão simplesmente liberando, é tudo baseado em estudos bastante consistentes e sólidos. Lógico, a gente sabe que alguns estudos podem lá na frente mostrar não serem reprodutíveis em outras situações. Mas o que eles nos mostram? Vamos lá. A Suécia aponta uma diminuição de pelo menos 40% na mortalidade de câncer no país, depois que eles fizeram a substituição do cigarro a combustão pelo cigarro eletrônico. A gente não pode dizer o que esses cigarros eletrônicos podem trazer daqui a muitos anos, é um dispositivo usado de um tempo ainda curto. Mas a Suécia é o primeiro país a ser considerado livre de tabaco. Eles fizeram a substituição do tabaco convencional pelo cigarro eletrônico. Lembrando que o cigarro eletrônico não tem tabaco, o cigarro eletrônico tem nicotina, E a nicotina é a que traz a sensação de prazer para o fumante e também é o que causa a dependência. Então, esses países não estimulam a utilização desses dispositivos para não fumantes e para menores de idade e crianças. A ideia nesses países é redução de danos, é mudar o hábito do uso do cigarro convencional a combustão para o cigarro eletrônico, visando uma diminuição de danos. Esses países mostram estudos onde o dispositivo eletrônico pode ser 95% menos danoso à saúde do que o cigarro convencional. Então, eu gosto sempre de repetir, o ideal é não usar nenhum e nem outro. Se você não é fumante, não deve fumar cigarro eletrônico nem cigarro a combustão. Mas a possibilidade de uma entrega de nicotina de uma forma menos danosa do que o cigarro a combustão, ela tem que ser pensada. É evidente, nós precisamos reproduzir estudos aqui no Brasil, precisamos estudar, mas eu gosto sempre de deixar a informação de que fechar simplesmente os olhos de que o mundo é ideal e que não existe o hábito de fumo, é tentar tapar o sol com a peneira, O fumante existe, ele já está aí. Então, se a gente não consegue acabar com o hábito de fumar, que seria o ideal, se nós tivermos possibilidades de reduzir danos,
é algo muito bem-vindo. E como eu disse, não é uma opinião só minha, né? Isso é a opinião do equivalente ao Ministério da Saúde britânico e ao equivalente também ao Ministério da Saúde sueco. E eles, novamente, não estão se baseando simplesmente em opiniões. Eles têm estudos bastante consistentes e sólidos mostrando bons resultados. E eu acho que vale a pena abrir o debate, né? De novo, eu não estou aqui defendendo o cigarro eletrônico, né? Você está defendendo o uso. Mas você trazer a informação, você abrir o debate de uma forma madura, baseada em ciência e não em ativismo, é algo muito importante, porque se realmente esses resultados forem reprodutíveis, a redução de danos, a redução da mortalidade pode ser algo muito significativo, inclusive do ponto de vista de saúde pública, de gasto. Não é só a questão da saúde do indivíduo, até pela questão de gasto. Se você observar a Inglaterra, o Reino Unido, né, eles fizeram distribuição de mais de 1 milhão de dispositivos gratuitos para a população que já é fumante, né? Não é para qualquer um. É para quem já é fumante, tentar fazer a substituição do produto convencional, a combustão, né, do cigarro a combustão, por um produto menos danoso à saúde. Então, 1 milhão de dispositivos gratuitos, ninguém vai investir tanto se não tivesse baseado em estudo. Novamente, nem sempre os estudos são reprodutíveis em todos os locais. A gente precisa avaliar, mas não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá simplesmente para dizer que isso não está ocorrendo em outros países. Sim. Tem uma questão aqui, um outro aspecto, dentro disso que você está falando, que é sobre a performance do Brasil na redução do consumo de tabaco, né? Segundo o relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o consumo no Brasil foi reduzido em 35% desde 2010. Como resultado, o Brasil se transformou em um dos líderes mundiais no combate ao tabagismo. Na sua opinião, você acredita que os cigarros eletrônicos atuariam, ou já estão atuando, como aliados nessa trajetória de declínio, assim, de diminuição da incidência de tabaco? A nível de Brasil, não, né? Porque nós não temos à disposição no mercado o cigarro eletrônico. Mas o que esses países, né, principalmente a experiência britânica e a experiência sueca, têm mostrado é que sim. Né? Inclusive, novamente, o equivalente ao Ministério da Saúde britânico, eles encomendaram um estudo para avaliar o quanto que ele pode ajudar na cessação do hábito de fumar. E eles mostraram que o dispositivo eletrônico ele é mais eficiente que os dispositivos de nicotina habituais que nós temos hoje. Né? Eu gosto sempre de falar, né, que assim, são estudos de outros países, são estudos realizados em outras condições, e a gente tem sempre que fazer uma ressalva que nem sempre isso vai ser reprodutível no nosso meio. Mas a gente tem que colocar isso em debate, tem que trazer isso para informação, tem que trazer isso, né, para ser discutido, como eu disse, de uma maneira madura, de uma maneira sadia, sem ativismo. Novamente, eu não recomendo o cigarro eletrônico para ninguém, não recomendo o cigarro a combustão para ninguém, mas quando a gente pensa em redução de danos, é fundamental que a gente possa avaliar o quanto isso é possível ou não. E nós temos outros países que já têm uma experiência mais avançada do que a nossa e que eles têm mostrado esses resultados de uma forma positiva. Mas a nível de Brasil, eles não são aliados nisso. E nós temos que ter cuidado, porque o que acontece? A não regulamentação, ela permitiu, pelo menos até esse momento, né, que o mercado paralelo e ilegal tenha crescido no nosso país de uma maneira muito grande. E esses dispositivos hoje, como eu disse no começo da nossa conversa, eles são oferecidos em qualquer lugar, em qualquer, como os jovens chamam, nas baladas, né, nas praias. Se você vai lá na praia hoje, com certeza, você vai no carnaval, se você for participar de qualquer evento de carnaval, os ambulantes vão estar ali vendendo sem perguntar a idade, sem perguntar se a pessoa tem algum problema de saúde. E, de novo, nós não sabemos o que esses dispositivos contêm. Então, quando eu penso em regulamentação, é você colocar regras para a aquisição desses produtos, é você limitar a quantidade de nicotina, é você determinar quais são as embalagens que podem trazer esses produtos para que não sejam tão atrativos para as crianças, para os jovens. A gente tem que ter muito cuidado para que esses produtos não introduzam novos fumantes no meio. Né? Eu acho que como evitar isso? Desculpa, doutor, esse é o grande debate que alguns críticos da liberação dos cigarros eletrônicos colocam, né? Que seria uma porta de entrada para novos fumantes. Na sua opinião, que tipo de mecanismos institucionais deveria ser criado para se considerar a hipótese de regulamentação, preservando esse público? O próprio Reino Unido, agora, eles estão revendo. O pessoal tem até divulgado de uma maneira muito equivocada, dizendo que eles estão revendo a liberação do cigarro eletrônico. Não é bem isso. Né? Eles estão fazendo uma revisão muito importante do acesso, né, de como dificultar o acesso do não fumante, principalmente do jovem menor de idade, a esses dispositivos. Então, o que essa regulamentação está fazendo hoje? Definir o local das lojas onde esses produtos vão ficar expostos, definindo qual tipo de embalagem, definindo a informação que essas embalagens vão conter para o usuário. Então, é muito importante a informação para a sociedade, porque hoje o jovem tem acesso, sim, qualquer faculdade que você for hoje, qualquer escola de segundo grau, você vai ver os jovens todos utilizando, e pior, sem saber que são proibidos. Eles nem sabem que esses dispositivos são proibidos. Se você perguntar, boa parte deles só acham que é algo contrabandeado e muitas vezes nem sabem que é contrabandeado.
Então, quando você faz a regulamentação, você tem que regulamentar o ponto de venda, embalagem, você vai regulamentar as substâncias que esses dispositivos vão conter, vai regulamentar quais os locais onde eles poderão ser adquiridos e vendidos e onde eles ficarão expostos dentro dessas lojas, para você dificultar o acesso do jovem. O que a gente vê hoje é que o jovem tem um acesso muito fácil. Ele sai na rua e compra. Aliás, né, se você tiver curiosidade de abrir alguns aplicativos, nesses aplicativos você vai ver que eles entregam na sua casa os dispositivos de cigarro eletrônico, sem perguntar idade, sem perguntar risco de saúde, sem perguntar nada. Então, o que a gente tem hoje é muito pior do que uma regulamentação informativa, porque faz parte da regulamentação a divulgação da informação, como vai ser feito esse marketing, até o marketing desse produto tem que ser regulamentado. Então, hoje, o que a gente vê é uma proibição que não funciona de fato. Eu acredito muito que, do mesmo jeito que nós conseguimos criar toda uma legislação para comercialização do cigarro a combustão, nós já temos essa experiência para fazer a mesma coisa com o cigarro eletrônico. Se nós conseguimos diminuir e limitar a oferta, para o menor de idade, para o jovem, do cigarro a combustão, por que nós não conseguimos fazer isso também com o cigarro eletrônico? Agora, o vício já existe, o ideal é que ele não existisse. Então, a partir do momento que existe uma possibilidade de reduzir para esse que já é adicto, que já é usuário da nicotina, que já tem vício, né, pelo tabaco. Se você pode oferecer um outro produto para ele com menos risco, e esse produto ser regulamentado, e você saber o que cada dispositivo contém dentro dele, e que você dificulte o acesso aos menores de idade, tudo isso a partir de uma regulamentação muito bem feita, que hoje, novamente, a gente tem uma facilidade de acesso e aquisição por qualquer pessoa, menor de idade ou não, e sem saber o que está utilizando. Ou seja, eu sou profissional da saúde e não consigo dizer para você quais os riscos que o usuário está sendo submetido quando compra um dispositivo desse na praia, na balada, na festinha, no carnaval, na faculdade, porque a gente não sabe o que tem ali. E não há dificuldade ao acesso, e não há informação também. Então, a falta de informação é um outro fator que facilita o uso. E eu me baseio muito na nossa capacidade de informação que nós já utilizamos na regulamentação da comercialização do cigarro a combustão normal. O convencional, né? Então, se a gente puder replicar uma legislação, uma regulamentação semelhante, eu acredito que a gente possa limitar, sim, o acesso ao jovem que hoje ele consegue adquirir e, de repente, sim, ser uma porta de entrada, né, ao hábito, né, de fumar. Por quê? Porque ele não tem informação nenhuma. A embalagem que ele compra não tem informação, o vendedor não dá informação, não há um marketing regulamentado. Então, parece que é uma coisa socialmente aceita, que parece ser muito bom, numa embalagem muito bonitinha, com um sabor e um odor que são muito agradáveis e que fica muito fácil para o jovem ter acesso. De novo, eu não acho que a gente deva estimular o jovem a utilizar nenhum tipo nenhum dispositivo dessa espécie que hoje a gente tem à disposição. Mas... queria perguntar para você sobre o impacto no SUS, na rede pública de saúde, né? Hoje já existe uma política pública que o Brasil desenvolveu, inclusive é signatário internacionalmente de tratado sobre isso. A adição dos cigarros eletrônicos no uso da sociedade, há pesquisas que dizem que o Brasil tem 3,3 já fumantes desses dispositivos, né, levantamento do IPEC, o quanto isso vai impactar no SUS, positivamente, retirando pessoas oriundas de males do cigarro tradicional ou adicionando uma carga de pacientes, na sua avaliação? É muito difícil a gente fazer essa avaliação, tá? De novo, a gente não tem essa experiência aqui, e o que hoje é comercializado no Brasil é um produto proibido que a gente nem sabe exatamente o que ele contém. Mas, se nós formos nos basear na experiência desses países que eu citei, principalmente a Suécia e Inglaterra, né, se nós conseguirmos que o usuário do cigarro a combustão tradicional substitua esse cigarro pelo dispositivo eletrônico, a Suécia, né, pelo menos ela relatou isso, né, numa diminuição de mortalidade de câncer de pelo menos 40%. Né? Então é muita coisa para você simplesmente fechar os olhos. E, lógico, eu faço sempre a ressalva que nós temos sempre que buscar uma adaptação para a nossa realidade do Brasil. Né? É uma população diferente, com características genéticas e culturais diferentes, talvez a gente não consiga os mesmos resultados, mas 40% de redução de mortalidade por câncer é um número que é muito animador para quem trabalha com essa doença diariamente. A gente sabe o quanto ela pode ser letal, o quanto ela pode ser dispendiosa do ponto de vista emocional para os familiares e para o paciente, e dispendiosa a nível de saúde pública, né? Então, a gente levar em conta que quando você fala em câncer, boa parte dos nossos recursos em saúde são destinados ao tratamento desses pacientes. Então, se a gente fala de uma redução de mortalidade de 40%, eu não consigo trazer isso em números, eu não tenho esse valor em números de quanto o SUS gasta, mas, sem dúvida, o câncer é um dos principais custos do nosso sistema de saúde, e se a gente conseguir reduzir, nós estamos falando de valores muito altos. Né? Não estou falando só do benefício individual para cada paciente, mas a gente está falando, né, do benefício coletivo, né, na economia, né, de um custo que é muito alto para um país que é pobre como o nosso. Sim. Bom, a partir de hoje, dia 9 de fevereiro de 2024, a Anvisa vai cessar as manifestações do público e vai deliberar sobre o tema.
continuando a proibição ou apontando para algum tipo de regulamentação desses dispositivos eletrônicos. Paralelamente a isso, doutor Edgar, tramita no Congresso Nacional projetos de lei que tratam sobre esse tema, da regulamentação dos cigarros eletrônicos, né, com uma série de fatores que os fabricantes devem atender, limitações, restrições, um deles de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, nesse sentido. Você chegou a ter conhecimento dessas medidas no âmbito do Congresso, e como é que você avalia, porque a discussão tramita paralelamente à Anvisa, né? Como é que você avalia a posição do Congresso nesse debate? Então, eu vou ser muito sincero, eu acho que a gente não pode nunca fugir da questão... Só um minutinho. Você leva na gravação? Desculpa, tem muita opçãozinha aqui. Mas aqui, eu acho assim, toda vez que você parte de uma discussão dessa, que nós não temos a parte científica envolvida, tudo fica muito difícil. Eu entendo da preocupação, né, dos parlamentares, e faz parte, né, da função, mas eu acho que nós temos que estar sempre respaldados em ciência. Eu entendo a posição da Anvisa, e acho que é um órgão muito sério, muito competente. Quem sou eu para julgar a competência das pessoas que estão lá, porque se a gente for avaliar alguns anos, né, desse órgão, a gente sabe que eles são extremamente competentes no que fazem. Mas debater e consertar os rumos, alinhar ideias, faz parte, né, do pensamento democrático, né? E quando eu vejo os parlamentares se preocuparem, eu me animo por um lado, porque eles estão representando, com certeza, anseio de muitas pessoas que acreditam, né, na possibilidade do benefício do cigarro eletrônico, na redução de danos. Né? Deixar claro, quando fala benefício, né, parece que você está falando que é uma coisa boa, né? Mas a redução de dano pode ser uma coisa boa. Mas eu fico com o pé um pouco atrás, porque tem que ser, quando a coisa perde um pouco o lado científico e se torna político, a gente corre o risco de cometer mais equívocos quando nós estamos falando de ciência. Eu acho que isso tem que ser amparado em pautas científicas e que todo esse movimento parlamentar seja assessorado por pessoas capacitadas e que se baseiem em ciência. Muito bem, estamos entrevistando aqui o médico oncologista Edgar Mesquita Lima, falando sobre os cigarros eletrônicos. Queria pedir para você que está nos acompanhando aqui pela TV 247, deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Doutor Edgar, queria agradecer você pela participação aqui na TV 247, deixar o microfone para você fazer alguma consideração final e agradecendo sua participação aqui novamente. Eu agradeço o convite, agradeço o seu público e deixa claro, né, que a nossa intenção aqui é trazer informação, trazer um debate sadio, repetir, se você não fuma, então não comece a usar cigarro eletrônico, não comece a usar cigarro a combustão, e que para você que fuma, né, um cigarro a combustão, um cigarro convencional, é chover no molhado dizer que é um hábito que não é saudável, mas que buscar alternativas faz parte e que se você quiser e puder se livrar desse vício, os benefícios serão muito grandes para você, para sua família e, consequentemente, até para o sistema de saúde do país. E parabéns, né, a você e a toda a sua equipe, né, pelo engajamento em trazer informação, que eu acho que é a partir dessa informação que as coisas vão se formando, que as opiniões vão se formando e a própria sociedade vai ter condição de decidir o que ela acha que é bom para ela ou não. Beleza. Obrigado, doutor Edgar. Até mais, gente. Tchau. Tchau.